Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade sobre o novo Tesouro Reserva que o governo acabou de lançar e também te dizer se vale a pena ou não largar as caixinhas do Nubank ou o cofrinho do Banco Inter para a gente colocar o nosso dinheiro lá. Eu vou fazer um comparativo bem completo e te mostrar quem é que ganha em questão de rendimento e onde a sua reserva de emergência fica mais segura de verdade. Porque eu sei que você provavelmente está com seu dinheirinho ali guardado em algum lugar e às vezes até na poupança, e aí ficou vindo esses monte de gente falando na internet, falar de título novo do governo, de taxa, mas no fim das contas você só quer saber o básico. Meu dinheiro está rendendo bem e está seguro? Então é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Se você gosta de conteúdo nesse estilo, assista até o final e se te agregar valor em algum momento, conto muito com o seu gostei aqui no vídeo, beleza? Mas beleza, o negócio é o seguinte, cara. O governo olhou para o sucesso desses bancos digitais, viu todo mundo usando o Nubank, usando o Inter, deixando o dinheiro lá nas caixinhas e resolveu criar esse tal de Tesouro Reserva, que na real é como se fosse uma caixinha, só que do próprio governo. E a ideia desse tesouro é bem direta, ter uma opção a mais para bater de frente com os aplicativos que a gente já usa no nosso celular todo santo dia. E eles colocaram umas regras bem parecidas com o que a gente já conhece e o que mais atrai o público financeiro quando a gente fala de renda fixa. A primeira coisa é que a gente pode começar a colocar dinheiro lá a partir de R$ 1, ou seja, a gente não precisa ser nenhum rico para começar a guardar dinheiro nesse tesouro reserva. Segundo, quanto que esse tesouro vai render? Ele rende 100% da taxa Selic, não é 100% do CDI não, tá? Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa de juros oficial do Brasil. E hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, em maio de 2026, a Selic está batendo na casa dos 14,5% ao ano, o que é um rendimento muito alto, eu diria que é alto pra caramba, né? Então é claro que dependendo de quando ou do mês que você está assistindo esse vídeo, esse número pode estar um pouco maior, um pouco menor, a gente não sabe, porque o Banco Central ele mexe nisso de tempos em tempos. Mas a regra desse tesouro ele não vai mudar. Ele sempre vai render o máximo dos juros do país. Ah, John, mas o Tesouro Selic antigo também permite colocar a partir de R$ 1 e rende 100% da taxa Selic. Corretíssimo. A grande diferença aqui é que a gente consegue pegar o dinheiro de volta a qualquer hora. Ou seja, esse tesouro ele funciona como uma reserva de emergência precisa de fato ser. Ele funciona 24 horas por dia. Então, se o teu dinheiro está lá no Tesouro Selic antigo e o seu carro quebra num sábado de noite, daí você precisa resgatar esse dinheiro para poder consertar o seu carro, né? Daí você vai lá no banco, pede para resgatar e ele só vai cair na próxima segunda. É sempre assim, cara, sempre com um dia útil. E esse novo Tesouro Reserva, não. Ele não tem essa frescura de um dia útil. Ele foi feito com um sistema novo que funciona 24 horas por dia. Pediu o resgate no sábado de madrugada, 3 horas da manhã, o dinheiro vai estar lá na sua conta. E o mais importante é que é via Pix, então é muito rápido, tá ligado? É por isso que esse tesouro é o primeiro título do governo que realmente vai servir para a gente construir a nossa reserva de emergência lá dentro. Isso quebra aquele padrão antigo de que investir no governo era um negócio completamente demorado, burocrático, que só dava para mexer em horário comercial de banco tradicional, né? Eles focaram totalmente naquela facilidade que a gente já tem e se acostumou, né, de ter aquele resgate imediato. Então esse ponto aí de ser 24 horas por dia é um ponto crucial para qualquer reserva de emergência. Mas outra mudança muito boa que o governo fez para esse título específico foi acabar com aquele susto chato que acontecia no Tesouro Selic antigo, que é a tal da marcação a mercado. Para resumir isso e para não complicar tanto a nossa cabeça, no Tesouro Reserva, ao invés de marcação a mercado, eles chamam de marcação na curva. Basicamente, isso significa que o nosso dinheiro nunca vai ficar oscilando para baixo e para cima no dia a dia, entendeu? Ele vai sempre render de forma reta, constante, subindo todo santo dia para não dar aqueles sustos na gente quando a gente abre a tela do aplicativo. Você bota o seu dinheiro lá e sabe que amanhã vai ter um pouquinho a mais, sem aquela palhaçada do saldo diminuir do nada por conta do estresse do mercado financeiro. Outra coisa importante para falar para você é que assim como as caixinhas, aqui também é cobrado IOF, no caso se você resgatar antes dos 30 dias. Depois dos 30 dias ele fica isento, você não paga mais nada de IOF. Também existe uma taxa que é cobrada pela B3, que é a nossa bolsa de valores. Ela cobra uma taxa de 0,20% ao ano só para guardar o dinheiro nos títulos do governo. Porém, nesse Tesouro Reserva aqui, eles criaram uma regra de isenção muito massa, que a gente pode colocar até R$ 10.000 investidos que não paga nem um centavo dessa taxa. Só que assim, passou desses R$ 10.000, aí sim, começa a
cobrar os 0,20% ao ano. Mas aí você me pergunta, tá, John, entendi tudo, mas e o rendimento desse novo tesouro comparado ao resto das coisas, as caixinhas e tudo mais? Vale a pena colocar meu dinheiro lá? Então, é justamente aqui que a gente precisa prestar muita atenção e eu vou colocar aqui na tela agora um comparativo bem simples para a gente entender como ficam os valores, tá? Nessa simulação aqui, eu usei R$ 1.000 guardados durante o prazo de um ano inteiro, já descontando todas aquelas taxas, né, como o imposto de renda regressivo, que começa lá com 22,5% e com o tempo vai baixando até ficar em 15%. Isso se você deixar mais de 2 anos ele lá rendendo paradinho. E deixando claro que esse imposto que a gente paga, esse imposto de renda, é sobre o lucro, tá? Não é sobre o valor líquido que você tem lá não, montante. Muita gente confunde e acha que esse imposto de renda, ele é tirado do nosso aporte. Só que não. Lembra disso, tá? É sempre em cima do lucro. Nunca sobre o nosso valor principal, sobre o quanto a gente aportou. Mas beleza, bora agora olhar aqui a nossa tabela, como fica a situação se você deixar o seu dinheiro lá rendendo tanto no Nubank, na poupança e no Tesouro Reserva. Bora começar com a tradicional caixinha do Nubank, que todo mundo conhece. O prazo é de 1 ano, rendendo 100% do CDI, que hoje está rendendo 14,4% ao ano. IOF só cobra antes dos 30 dias, né? Depois ele zera completamente. Tem também o imposto de renda e como a gente deixou apenas um ano, é cobrado 17,5% em cima do lucro, lembra disso. Segurança, ele tem sim a segurança do FGC até R$ 250 mil por CPF. Frequência de rendimento, ele rende todo dia útil, ele perde dinheiro ao sacar antes, se a gente sacar antes sei lá, de 30 dias, ele perde rendimento? Ele não perde rendimento, você só paga o IOF, no caso, se for antes de 30 dias, depois é zerado. E o total que a gente vai ter depois de um ano é R$ 1.118,80. Um rendimento líquido de R$ 118,80. Indo agora para a poupança tradicional, a rentabilidade da poupança é de 6,17% fixo, mais a taxa referencial, que é de 2,20% ao ano, o que dá em torno de 8,40% ao ano. A poupança é isenta de IOF, ela nunca vai cobrar. Imposto de renda, ele é isento, tá? Nunca cobra também. Também tem segurança do FGC até 250 mil. E aqui tem um ponto de atenção. A poupança, ela não rende todo dia, só rende no aniversário da aplicação. Ou seja, só vai render uma vez por mês e se você tirar antes, você perde o rendimento. O exemplo mais simples possível para você não ter dúvida e entender de uma vez por todas isso é que se você coloca o seu dinheiro na poupança no dia 5 do mês e precisa sacar no dia 4 do próximo mês para, sei lá, para pagar alguma emergência, você basicamente perdeu todo aquele rendimento do mês. É uma grande palhaçada, né? Então sim, aqui na poupança a gente perde esse rendimento se sacar antes. E no fim de um ano, a gente vai ter lá R$ 1.084, um rendimento líquido, né? Só o rendimento de R$ 84 em um ano, tá? Indo agora para o nosso Tesouro Reserva, o prazo é de um ano, ele vai render 100% da taxa Selic, ou seja, 14,5% ao ano, um pouquinho mais do que a caixinha do Nubank. IOF só cobra se a gente sacar antes dos 30 dias, depois disso é zerado. Também vai cobrar o imposto de renda regressivo, assim como na caixinha do Nubank. Segurança do FGC. Ele não tem a segurança do FGC, mas o ponto importante e interessante que a gente precisa levar em consideração é que ele tem o risco soberano, que é a garantia total e ilimitada do governo federal. Ou seja, é quase impossível a gente perder dinheiro aqui, porque a garantia é o país, é o Brasil. E outra coisa muito importante, a garantia aqui é totalmente ilimitada. Você pode ter 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais aqui nesse Tesouro Reserva e você vai estar completamente seguro porque é ilimitado. Ele também vai render todo dia útil e ele não tem cobrança se você não vai perder rendimento se por acaso tirar antes dos 30 dias. Só vai pagar o IOF ali, mas você ainda vai ganhar um rendimento, diferente da poupança que você perde completamente o rendimento. Então lá no final de um ano a gente vai ter R$ 1.119,62, um rendimento líquido estimado R$ 119,62, um valor bem próximo das caixinhas, mas que querendo ou não faz uma certa diferença, né? É óbvio que existem outras instituições que têm 110%, 120% do CDI, mas aí a gente precisa olhar para a segurança também.
O próprio Nubank tem a caixinha turbo a 115% e a de 120%. Aliás, eu tenho a de 115%, mas ela não é uma caixinha para sempre, né? Então, no momento que eles cansarem de dar esse benefício de 115%, eles vão lá e param. Então, não é algo fixo que a gente vai ter para sempre. Na de 120% do CDI, a gente precisa ser Nubank mais ou ultravioleta. Então, eu achei melhor trazer esse comparativo com o que é mais comum no dia a dia da gente, como essa caixinha de 100% do CDI, beleza? Mas o mais importante de tudo aqui, cara, é a gente olhar essa diferença, né, da poupança para as outras instituições. Se você escolher o Tesouro Reserva ou as caixinhas em vez da poupança, você vai ganhar quase R$ 35 a mais no ano, tá? Ah, mas R$ 35 é muito pouco. É, cara, isso porque eu fiz em cima de R$ 1.000, né? Mas se a gente pegar e fizer essa simulação em cima de R$ 10.000, dá para... Cara, é uma diferença absurda. Se liga só. Na caixinha do Nubank, rendendo a mesma coisa, enfim, com IOF, imposto de renda, tudo da mesma forma. Na caixinha do Nubank, a gente vai ter 11.187,96. Na poupança, 10.839. No Tesouro Reserva, 11.196,22. Ou seja, cara, enquanto Nubank e Tesouro Reserva eles vão render perto de R$ 1.200 no ano, a poupança 839. Cara, isso é bizarro. Uma diferença de quase R$ 360. Meu irmão, a diferença é gritante. Pensa comigo só, cara. R$ 360 paga muita coisa, né? Dá pra, sei lá, fazer umas compras no supermercado ou até pagar uma conta de água, uma conta de energia da sua casa. Então, o que eu quero trazer com esse comparativo também é te mostrar que se você deixa dinheiro na poupança, hoje em dia, você está literalmente aceitando ficar mais liso de propósito, por pura falta de informação ou de conhecimento, ou até por puro medo, né? Medo de colocar o seu dinheiro em uma conta confiável, uma conta digital, como o Nubank, ou o Banco Inter lá, esses bancos digitais que são confiáveis. Aí muita gente vai dizer, ah, John, mas na poupança lá não cobra imposto de renda, é isento de IOF e as outras cobram, né? E aí, como é que fica? Ai, a poupança não tem imposto. Cara, isso não serve de nada se esse rendimento é uma bela porcaria. O Tesouro Reserva e esses bancos digitais ainda deixam muito mais dinheiro no seu bolso do que essa poupança tradicional. E olha que tem muita gente que ainda usa a poupança, tá? Eu não vou saber a porcentagem certa, mas eu vou deixar aqui na tela o print da porcentagem de gente que ainda usa a poupança. Então, quando a gente faz essa comparação, esse quase empate no valor total entre a reserva, esse Tesouro Reserva e o Nubank a 100% do CDI, a diferença de valores entre eles é de poucos reais. Então, é quase a mesma coisa. Mas e aí? Se o rendimento é quase igual, como a gente vai escolher onde deixar o nosso dinheiro? É justamente nesse ponto que está a questão, né? O ponto principal para a gente escolher entre um e outro não é nem essa matemática que a gente fez aqui, e sim a segurança. A gente precisa parar e analisar, entender e comparar quem é que está de fato protegendo esse nosso dinheiro, esse suado dinheiro que a gente tem. Se por acaso vier acontecer alguma desgraça aqui no país, né? Aconteceu uma desgraça na economia. No caso da poupança e do Nubank, a gente está colocando o dinheiro em uma instituição privada, ou seja, em uma empresa. Se o banco que você usa agora para ter lá a sua poupança, a sua reserva, passa por uma crise braba e quebrar, vai existir o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que vai proteger lá o seu dinheiro com um limite até de R$ 250.000 por CPF e tudo mais, todo mundo já sabe isso. É uma proteção boa? Acredito que seja. Nunca usei para poder ter total certeza de que funciona na prática. E também espero nunca precisar usar, né? Mas você, querendo ou não, ainda vai depender de um seguro e ainda vai ter esse processo todo, né, essa burocracia toda, para você ter o seu dinheiro de volta caso alguma instituição venha a falir. Já no Tesouro Reserva, o esquema de segurança é completamente diferente, porque a garantia vem direto do governo federal. Isso significa que a gente está emprestando o nosso dinheiro para o dono do país. Cara, preste atenção nisso. Para você tomar um calote do governo do Brasil, o Brasil inteiro, ele precisa quebrar por completo. Todas as empresas morrerem, falirem e o caos tomar conta de tudo. O Brasil virou o caos. E ainda assim, mesmo se essa crise extrema acontecer,
o Brasil tem o poder exclusivo de imprimir mais dinheiro ou ajustar o imposto do país para honrar essas dívidas dessa galera que investiu no Tesouro. Então esse risco de você ficar sem o seu dinheiro investido no Tesouro é o menor que existe. E assim, eu não vou dizer que não pode acontecer, porque a gente nunca sabe, né? Brasil é Brasil. De toda forma, é meio complicado a gente confiar 100% nas coisas, mas é uma garantia gigantesca. A possibilidade do Brasil falir é quase impossível. Pode acontecer? Não sei, pode acontecer, né? A gente não tem bola de cristal aqui, mas é quase impossível. Então, comparado com outras instituições, com bancos, com instituições financeiras, ele tem uma segurança muito maior. E como eu já falei, o melhor de tudo, não tem aquele teto de limite de 250 mil por CPF. A garantia do governo cobre qualquer valor que você colocar lá. Pode ser R$ 1 trilhão, se você tiver esse dinheiro, né? Mas se vier a acontecer alguma coisa, o governo tem a obrigação de te dar esse dinheiro de volta. Então, de modo geral, a gente precisa olhar para esse lado também, né? Por isso que no quesito segurança, o Tesouro Reserva vai ganhar de lavada de qualquer banco que seja, qualquer banco digital, qualquer poupança. Eita, Joe, entendi tudo, cara. Mas como é que eu faço para usar esse Tesouro Reserva? Fiquei interessado. Então, cara, é aí que entra o problema para algumas pessoas, porque o governo acabou colocando uma barreira, digamos assim, uma barreira bem chata, eu diria, porque para quem não sabe, esse Tesouro Reserva é um bebê ainda. Ele foi lançado há poucos dias, no início de maio, então ele não está em qualquer canto, a gente não encontra ele em qualquer corretor, em qualquer banco. Então, para a gente conseguir colocar o dinheiro nele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente é obrigado a usar o aplicativo do Banco do Brasil. Se você já tem conta no BB, é excelente para você, cara. Para você vai ser super simples e rápido de fazer isso e colocar seu dinheiro lá. Mas se você, assim como eu, não tem conta no Banco do Brasil, aí o caminho fica mais difícil, né? Anos atrás eu até tinha uma conta no Banco do Brasil quando eu era CLT, mas eu acabei fechando porque não usava e eles cobravam lá uma taxa que eu não queria ter. Então, para ficar pagando taxa para banco de graça sem usar, eu achei melhor encerrar. Então o que eu vou fazer é deixar o meu dinheirinho lá, rendendo tranquilo na caixinha do Nubank, pelo menos por enquanto. Aliás, é só questão de tempo para esse Tesouro Reserva chegar nas corretoras e no banco, tá? Até a Secretaria do Tesouro Nacional já avisou que esse título novo vai chegar para todas as instituições, porque todos eles querem ter esse produto dentro do portfólio deles, né? Então é só questão de tempo, não tem estresse, bora esperar e aproveitar esse novo produto para montar nossa reserva de emergência com muito mais segurança. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui. Você tem conta no Banco do Brasil e vai aproveitar para testar esse novo Tesouro Reserva? Ou você vai fazer que nem eu, continuar no Nubank ou na sua conta digital aí e esperar esse título chegar nessas corretoras e nos bancos? Deixa o teu comentário aqui embaixo, me contando aí o que você vai fazer com o seu dinheiro e com a sua reserva de emergência. Se eu te ajudei com esse conteúdo, eu conto demais mesmo com o seu gostei aqui no vídeo e também a sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo.